e agora quero ensinar para vocês um vocabulário bem interessante, nível A1, tá? Que é a maneira de convidar alguém para fazer algo, né? Um negócio que você chega na Alemanha ou você conhece algum alemão, você tem que convidar a pessoa, né? Vamos fazer um não sei o quê, né? Fazer uma sugestão e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como convidar, que estruturas bem simples e como aceitar um convite ou não. O verbo fazer uma sugestão é vorschlagen. Vorschlagen significa fazer uma sugestão. Então, etwas significa algo, né? Etwas vorschlagen significa fazer uma sugestão. Só para você entender aí, porque a gente vai falar exatamente disso, né? De sugerir alguma coisa, né? Convidar para alguma coisa, sugerir alguma coisa. Então, quis ensinar para você talvez um verbo novo, vorschlagen, que significa sugerir. E ele é um verbo separável, tá? Então, se você fizer a estrutura, vai ser ich schlage etwas vor. O for vai estar lá no final, antes do ponto final, né? Vai ser a última palavra, porque ele é um prefixo separável. Se você ainda não viu os verbos separáveis, não se preocupe. Mas se você já viu, né? Você sabe que em alemão existem alguns verbos cujo inicinho, né? Que a gente chama de prefixo, cai lá para a última posição. E aí tem um ponto final. Ich schlage etwas vor significa eu sugiro algo. Bom, quais frases, né? Quais são as possibilidades aí para você sugerir alguma coisa? A primeira coisa é fazer uma pergunta usando via. Isso é um jeito bem legal de sugerir. Como a gente faz em português, né? Eu falo assim, vamos ao cinema? Vamos ao teatro? Vamos ao parque? Né? Então, uma pergunta dessa forma. Só que em português a gente fala vamos, a gente não usa nós, né? Vamos ao parque. Em alemão, como é que você vai fazer? Você vai colocar o verbo ir, né, na primeira posição, que é gehen, vai usar o nós. Gehen wir ins Kino, por exemplo. Gehen wir ins Kino. Gehen significa ir, mas tá conjugado pro wir, né, que é nós, então vamos. E o wir é nós. Então, vamos nós ao cinema, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, né? Mas é essa estrutura. Gehen wir, gehen wir. Quando você faz uma pergunta com wir, com nós, indica que você está fazendo uma sugestão. Gehen wir, machen wir, bringen wir, etc. Né? Então, gehen wir, vamos, ins Kino, ao cinema. Kino é cinema. Então, uma forma. E aí você pode variar esse ins Kino para o que você quiser. Por exemplo, você quer ir para o parque. Gehen wir in den Park. Vamos para o parque, né? Então, gehen wir in den Park. Bom, se a gente quiser complicar um pouquinho mais, né? O que a gente pode fazer? Como em português, quando a gente coloca a palavrinha talvez, o que acontece? A gente faz ainda mais de leve, né? Quando você quer sugerir um negócio, mas tá com medo, aí você fala assim, talvez a gente podia ir no cinema, hein? Talvez, né? O que isso talvez significa? Nada, né? Aquela sugestão assim mais tímida. Em alemão significa tem a mesma situação. Você pode usar o vielleicht, repete comigo, vielleicht, 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 vielleicht. E o vielleicht vai ser, então, talvez. E aí, você coloca o talvez. E se você quiser ainda fazer ficar mais leve ainda, você pode usar o verbo können. É um umlaut, tá? Então, você vai fazer que. Não é co, não é co, não é que. É que. Faz a boca de O, faz um biquinho de O e fala E. Então, vai ficar tá? Faz a boca de O e fala E. Então, können. Können é poder. Então, vielleicht können wir... Talvez nós podemos, né? E aí, quando a gente tem o verbo können, o verbo principal, podemos o quê? Ir, beber, comer, fazer, tomar. Nesse caso, né, o verbo principal, que seja ele qual for, vai para a última posição. Então, können fica lá na segunda posição. E o verbo que a gente vai usar a mesma estrutura, vai ser o gehen, tá lá na última posição da frase. E o que mais você precisar falar, você fala entre o wir e o gehen. Por exemplo, vielleicht können wir morgen ins Theater gehen. Significa, talvez nós podíamos ir amanhã, morgen, ins Theater, ao teatro. Percebeu? Então, basicamente, você vai usar o vielleicht, o können wir, e na última posição vai estar o verbo da frase, né? Ir, comer, beber, vai depender. Aqui eu usei o ir. E no meio, entre o wir e o gehen, todo o resto que você tiver. No nosso caso aqui é amanhã e ao teatro. Vielleicht können wir morgen ins Theater gehen. Talvez nós podíamos ir ao cinema amanhã. Posso mudar o verbo e falar, talvez a gente pode ver um filme amanhã. Ver um filme. Então, ao invés de gehen, eu vou ter o verbo sehen, que é ver. Então, vielleicht können wir morgen einen Film sehen. Mesma estrutura, só mudei o finalzinho.
o einen Film sehen. Afinal, mudou para ver um filme ao invés de ir ao teatro, tá? Um jeito também simples de falar, de fazer uma sugestão, é dizer Lust auf. Lust auf, ao pé da letra, significa vontade de. Então, Lust auf Kino, vontade de cinema. Lust auf Eis, vontade de sorvete. Parece um pouco estranho, mas você pode falar, né? Lust auf Kino, tipo, você tá com vontade de tomar um sorvete, né? Bora tomar um sorvete. Lust auf Eis, né? Que é sorvete. Lust auf Kino é cinema, tá? Então, Lust auf Kino, Lust auf Eis. Se você quiser fazer a frase completa, o verbo é haben. Você pode dizer assim: Hast du Lust auf einen Kaffee? Você tem vontade de um café? Ich habe Lust, tá? Então, eu posso fazer sem verbo mesmo, Lust auf Kino, Lust auf Eis, mas eu posso colocar o verbo haben lá na primeira posição, o sujeito, né? Que aqui pode ser du, por exemplo, você tem, e depois Lust auf, vontade de, e o complemento. Einen Kaffee, ou einen Kaffee, existem essas duas pronúncias para café. Você tá com vontade de tomar um café? Muito legal. E quais são as reações possíveis? Bom, se você tá querendo dizer lógico, bora lá, você pode dizer simplesmente ja klar, sim, claro. Se você quiser dizer nossa, boa ideia, você vai dizer gute Idee, gute Idee, gute Idee, gute Idee, gute Idee, simples assim. Ou você pode dizer ja super, sim, ótimo, né? Super é super, né? Super bom. Ja super. Ou simplesmente ok, né? Tô ok, beleza. Se você tiver em dúvida, aí você pode dizer, isso eu não sei. Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich significa isso eu sei. O weiß é o verbo saber pro ich, tá? É um verbo irregular, o verbo é wissen no infinitivo, mas fica ich weiß, eu sei. Noch nicht, ainda não. Das weiß ich noch nicht significa isso eu ainda não sei. Basicamente, é tipo assim, não tô sabendo ainda se eu tô com vontade mesmo, não, sabe? Das weiß ich noch nicht, ou se eu tenho tempo e tal. Outra possibilidade é dizer simplesmente vielleicht, né? Que a gente acabou de aprender lá em cima, que significa talvez, vielleicht, talvez. E se você não quiser? Bom, isso é bem interessante, né? Na Alemanha, as pessoas têm a tendência, às vezes, de falar realmente, isso não é pra mim, não tô com vontade, quero ir pra casa, né? E no Brasil, não. A gente fala, vamos no cinema, você tem que inventar uma super desculpa esfarrapada, né? Do cachorro do vizinho, do bandido, pra não ir, né? Na Alemanha, não necessariamente, né? Você pode falar que não tá com vontade. Então, eu trouxe aqui uma opção que é Tut mir leid, ich habe keine Lust. Tut mir leid, ich habe keine Lust, né? Que significa, tut mir leid é uma expressão fixa, tá? Que você tem que decorar do jeitinho que tá. Não precisa ficar pensando o que cada coisa significa. Tut mir leid significa sinto muito. Me desculpe, sinto muito. Tut mir leid. Ich habe keine Lust é o quê? Eu tenho, keine é negativa e Lust, vontade. Então, eu não tenho vontade. Eu tô sem vontade, né? Não tô com ânimo, tô com vontade. Ou posso ser bem grossa e falar, nein, keine Lust, né? Ou grossa, ou às vezes, sei lá, uma pessoa que você tem muita intimidade, né? Você fala, nein, keine Lust. Não, sem vontade. Então, tut mir leid, né? Mais educado. Ou o outro jeito mais educado é de falar, ich kann leider nicht. Kann é poder, né? Então, ich kann nicht é eu não posso. E o leider ali no meio significa infelizmente. Ich kann leider nicht, infelizmente eu não posso. Aí você pode falar, aí você vai falar por que você não pode, né? Ich gehe zum Arzt, eu vou ao médico. Ou, não sei, ich muss meine Mutter besuchen, eu tenho que visitar minha mãe, etc, né? Então, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Eu adorei preparar essa aula para você. Treine bastante aí, faça algumas frases, porque é sempre legal não só ouvir a aula, mas depois fazer algumas variações de frase, falar em voz alta para que você possa assimilar, tá? Então, é isso por hoje. Tschüss!